boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo o nosso programa. Mais uma vez aqui, estamos aqui um papo de torcedor. Queria agradecer a todos aí pelo carinho. Tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso programa, deixa seu like. Lembrando vocês do que os nossos programas Papo Reto, né, e Papo de Hoje, também está entrando aí ao ar durante a semana, se puder acompanhar, deixar seu like lá, deixar o seu joinha, para a gente é muito legal. Cara, hoje a gente está recebendo aí com bastante orgulho, né, a presença do Rodrigo Braguetto. Rodrigo tinha sido um sonho nosso de consumo na temporada passada, né? Mas por questões de agenda não foi possível. Mas ele falou: ó, quando você precisar de mim, você pode ter certeza que eu estou aí. Ele não foi, o homem tem palavra mesmo. Eu entrei em contato com ele, falou: pô, beleza, tal, agendamos, estamos aí. Rodrigo, queria, antes de mais nada, agradecer imensamente o seu carinho, a sua educação, tá, cara, para com a gente aí. A galera estava meio ansiosa de poder receber, que a gente sabe que você é um cara que tem bastante conteúdo para a gente poder bater um papo. Eu não vou nem entrar aqui no mérito da questão agora para falar sobre a sua carreira, porque a gente vai tocar nesse assunto. Eu queria que você, antes das suas considerações iniciais, já vou começar logo com uma pergunta para você. Primeiro, que essas novas regras que passaram a vigorar agora, a partir de 2024, da arbitragem, a gente vai falar um pouquinho de arbitragem, não sei se você está, com certeza deve estar ciente disso, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá, para a gente, e queria que você também aproveitasse e abordasse aquilo, quais são os seus projetos, o que você anda fazendo, tá? Deixasse a gente um pouco atualizado em relação ao seu trabalho. Rodrigo, uma boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, tá? Bom, boa noite, obrigado a vocês aí pelo espaço. Galera aí, pô, casa cheia, meu. Sabatina aqui agora, você sabatinada, meu, pressão, hein, Por meu? aí. Caraca, mas viu, você bombardeado no sentido da palavra. Não, eu que agradeço, peço desculpas. A gente tem um dia super corrido aí também, dentro dos nossos negócios, né? E a gente tem aí várias empresas dentro do segmento esportivo, que a gente hoje preside aí uma holding de futebol, então a agenda é corrida, o dia é corrido, e hoje tirei aí para a gente também, né? E, claro, poder falar um pouquinho, né, do segmento de arbitragem, falar um pouquinho de árbitro, e é que eu falo, as pessoas conhecem aí ex-atletas, treinadores, né, mas juiz de futebol é meio extraterrestre, né? E quando eu vou a programas também, faço palestras e cursos, educação física, é bacana que tem hora que parece que eu decido um disco voador, cara, que o juiz de futebol não é muito normal a galera conhecer, ver e ter um contato também, né? E, claro, que eu puder ajudar, a gente já faz, não parece, mas já são 11 anos que eu parei de apitar futebol profissionalmente, mas a gente tem que estar sempre atualizado, né? Faço parte do grupo de comentaristas da Band lá, com o Neto, Renata Fã, com a galera lá também, né? O grupo Bandeirantes de Comunicação. Então tem que estar atualizado aí para poder ajudar e não falar besteira, né? O duro é tentar falar das besteiras que alguns amigos andam fazendo, aí fica meio difícil ajudar a galera aí, mas vamos aí, estamos à disposição. Beleza, eu queria que você pode atualizar a gente essas novas mudanças que foram agora, recentes aí, que vão passar a vigorar a partir de 2024? Então, existem várias, né? Especificamente, todo ano tem, então a gente tem aí esse mês, né? A partir do mês de julho, é quando a International Board, que a gente fala, o pessoal que faz aí as pesquisas, eu faço parte de grupo também de estudos, né? De futebol, faço parte aí já há um bom tempo do grupo de estudos da FIFA, e falo um pouquinho sobre arbitragem, mecânica, alterações de regra, participei bastante enquanto era árbitro, né? E o pessoal falava, pô, coloca lá com o Braguetto que o Braguetto gosta, né? Então, é porque uma das minhas formações de administração de empresas, eu aprendi lá a não oferecer resistência a mudanças, né? Então, eu sempre gostei, participei aí de bastante coisa, dupla arbitragem, participei na época do aspirantes, que tinha lá a falta individual por atleta, a falta coletiva também, né? Então, assim, algumas delas que a gente vai ter, já está tendo, né? Então, hoje aí, aquela marcação do impedimento, que está semiautomático, que a gente fala, que tivemos agora aí
na Eurocopa, né? Então, hoje, a imagem, o computador pegou aí um gol impedido de um atleta com a pontinha da chuteira que humanamente impossível, né? Depois as outras, que são a do VAR, né, especificamente, existe aí até um trabalho para o VAR, tirarem o VAR, estão achando, né? E assim, é legal quando a gente fala, né, de alteração de regras, a FIFA vai muito pelo continente europeu, né? Depois ela vai falar da América do Sul, das Américas, né, dos outros continentes. Então ela vai muito pelo que a gente assiste no futebol europeu, né? E depois acaba vindo também, né? Então, assim, existiu uma possibilidade, um estudo de aplicação de cartão azul, né? Essa mais recente, que veio da Covid, que eram 3 substituições por partida, agora praticamente sacramentou 5 substituições, né? Vai ficar praticamente 5 substituições na regra oficial, e assim, pouca gente sabe, né? A quantidade de substituições, a gente tem no futebol de salão a substituição volante, a FIFA trabalha com a substituição muito pelo equilíbrio do jogo, né? Então, se você pega aí os clubes grandes, né, que tem dinheiro para poder contratar jogadores, se você puder substituir 11 jogadores, você vai ter um time com 22 bons jogadores, enquanto tem time pequeno que não consegue ter 11 bons, né? Então assim, são algumas dessas alterações que a FIFA tá colocando aí para poder fazendo alguns testes, né? Faz primeiro nos campeonatos de base e depois vai subindo para os profissionais, né? Mas, assim, vamos lá, de acordo com o que vocês tiverem aí de dúvidas, de alterações, a gente vai ajudando. Rodrigo, foi assustador ver um depoimento do Selene aí há pouco tempo atrás, em juízo, né, que foi quando foi chamado, dizendo que o árbitro do VAR ele não tem obrigação alguma de passar todas as imagens para o árbitro de campo. Isso foi assustador, sabe? Então, quer dizer, passou já lá na sala do VAR, tem um critério, então, ele já passa o primeiro crivo de interpretação, começa no VAR para depois passar para vocês que estão dentro de campo. Quer dizer, como é que fica isso, Rodrigo? O Seneme é um grande amigo, é contemporâneo, né? A gente praticamente começou juntos, a gente foi promovido a CBF juntos também, e aí ele acabou indo à FIFA e eu fiquei como aspirante FIFA, né? Na época a gente tinha Godoy, Salvio, Paulo César, né? A gente teve alguns bons árbitros FIFA, eu era considerado o juvenil da turma, né? O mais novo de idade. Então, a época para você ascender a FIFA, você tinha que esperar um cara morrer, aposentar, o que não era muito normal, né? O Seneme é um cara de São Carlos, aqui da cidade de São Paulo, interior de São Paulo, e o Seneme, sendo um árbitro FIFA, dava pouca entrevista. Ele nunca foi muito de falar, né? Ele nunca gostou muito de aparecer. Era legal também a época que o Coronel Marinho comandava a arbitragem no estado de São Paulo. A gente era proibido de dar entrevistas, mas às vezes meu telefone tocava e o Coronel Marinho falava, ó, a Globo vai te ligar aí, tá autorizado, foi eu que passei seu número, pode dar entrevista, porque você fala bem e tal. Eu ainda abusava um pouquinho, perguntava ao Coronel, o que o senhor quer que fala, o que o senhor quer que não fala, que ênfase que o senhor quer que dá, né, no assunto. Não, pode falar aí e tal, só cuidado com isso, que geralmente era ligações quando acontece um lance, né, e a gente tomar cuidado aí por causa da ética. Geralmente a gente ia comentar de algum amigo que ainda estava atuando, eu também como árbitro atuante, mas sempre gostei, sempre dei entrevista e sempre atendi a imprensa, né? Fiz grandes amigos, tenho amigos até hoje na imprensa, na grande mídia, televisão, escrita, internet, né? Que estava começando para valer. E assim, o Seneme não se expressou bem lá no Senado, né? E dá para ver que ele tem um pouco de dificuldade de se expressar, né? Então, assim, o que ele quis dizer, mas não se fez entender, é que a gente tem hoje, em média, de 14 a 20 câmeras transmitindo o jogo, né? Também pouca gente sabe, todo mundo que vai transmitir o jogo, ele é obrigado a fornecer as imagens para a organização, no caso, CBF, né? Então, se você tiver, aqui em São Paulo, a gente tem aí a Rede Vida, que é um canal de televisão pequeno, se ela tiver autorização para televisionar o jogo, ela é obrigada a fornecer as imagens para a CBF
para a CBF ter aí também câmeras a mais para mudar um pouco o foco do lance. Então, assim, o que ele quis dizer é que não tem como você colocar 14, 20 câmeras para o árbitro ver e interpretar, né? Tendo em vista que quem está no VAR é árbitro atuante, são pessoas que estão participando do quadro de árbitros, são pessoas que estão atualizadas, né? A gente tem aqui em São Paulo o Rodrigo Guares do Amaral, que é um árbitro VAR FIFA, meu amigo também, contemporâneo, um grande irmão. Então, assim, o árbitro do VAR, ele tem ali as 20 imagens, se for o caso, né, de 20 câmeras de televisão transmitindo, 4, 5 emissoras, e ele escolhe o que, a princípio, para ele, como árbitro, são as imagens que vai ajudar a tomar a melhor decisão. E aí coloca lá para o árbitro do campo, né, 2, 3, que é o que a gente está vendo, 4 imagens, talvez, de câmeras invertidas, né, que geralmente, que é o que eu falo também, você nunca vai ter a imagem que o árbitro tem verdadeiramente, porque a gente não corre com uma câmera no peito, que é a GoPro. Então, todas as imagens que a gente tem de televisão tá do ângulo de fora para dentro, né? E não de dentro para fora. Então, geralmente a gente vai ter aí algumas imagens que vão mudar um pouquinho o ângulo, o foco, que foi aí, eu debati bastante, falei bastante na imprensa, a final do Campeonato Paulista, a final, né, do jogo Palmeiras e Santos, que foi o pênalti que praticamente definiu o placar, Palmeiras campeão, e que só foi pego realmente por causa de uma câmera do VAR, né, da interpretação do VAR, e depois a gente viu que teve um empurrão e que foi pênalti para o Palmeiras, que as pessoas me perguntaram bastante o que eu achava, né, e eu falei o seguinte, basta ver que o lance foi no primeiro tempo. Você não viu ninguém voltar para o segundo tempo reclamando, brigando com o árbitro. Depois o Palmeiras ganha, né, pelo um saldo de gols que dá o título para o Palmeiras, entre aspas, se não tivesse sido o lance, o árbitro ou a arbitragem teria interferido no placar. Você não viu ninguém reclamar com o árbitro no final do jogo, só aí já deu para ver que foi pênalti, né? Então, o CNM não soube se expressar ali. Eu tenho um contato bom com o CNM, um contato bom com o Alício, né, o pessoal que faz ali a comissão de arbitragem. Ele quis dizer isso, né, que não é preciso, não tem como, é humanamente impossível você colocar e o árbitro analisar 20 imagens de televisão. Escolhe-se lá as 4, 5 melhores que eles acreditam que seja para o árbitro decidir e tomar a melhor decisão, que é. Perguntam muito para mim, certeza que vai vir aí também, o que eu acho do VAR, né? A gente não pode esquecer que o VAR ele foi criado para legitimar o resultado, né? A intenção do VAR é realmente que o resultado seja legítimo, né? Que quem ganhou o jogo ganhou porque o gol foi legal, ou que nem aconteceu agora na Eurocopa, né? Nós tivemos aí no jogo Suíça e Alemanha, praticamente 2 ou 3, acho que 3 lances, né, que o VAR decidiu anulando gols, e que não houve nenhum tipo de reclamação do jogador, né, jogador nenhum foi em cima do árbitro, jogador nenhum foi na cabine lá na televisão, ficar enchendo o saco da arbitragem, né, o árbitro tomou a decisão, o máximo que eu vi foi no pênalti lá para a Alemanha, o cara que a bola bateu na mão lá, o jogador fazer uma careta, gesticular ali, balançar a cabeça, mas é cultural também, aqui no Brasil não vai ter jeito, a gente ainda vai ter por um bom tempo a imagem do juiz ladrão, né? Vamos lá. Ângelo, começa você com a nossa rodada de perguntas aí para o Rodrigo aí. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Valeu, Fábio. Boa noite a todos. Rodrigo Bragueto, prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Tem mais uma curiosidade, se você puder falar. Claro. Eu já li que você é palmeirense. Eu queria saber como foi sua estreia. Quem entrou primeiro, torcedor ou árbitro? E você gritou gol? Não, na verdade, eu nunca imaginei ser árbitro de futebol, né? Hoje eu sou gestor de futebol, tenho escola de futebol, faço intermediação de atletas e tenho aí praticamente a minha vida dentro da arbitragem nesses 30 anos, né? 20 anos apitando futebol e 10 anos já fazendo gestão de futebol, mais relacionado à base, mas não deixa de ser, porque são clubes profissionais que eu trabalhei, né? Então,
eu achava que gente de futebol era tudo ladrão, cara. E assim, fui fazer arbitragem, fui ser árbitro acidentalmente, né? Hoje eu trabalho com atletas, hoje eu detecto talentos. Eu falo que para jogar futebol, às vezes eu jogo, né? Sou canhoto de perna. Às vezes o pessoal fala, ô Braguete, você joga bem, cara. Você foi jogador? Eu falo, não, cara, se eu jogasse bem, eu tinha sido jogador, né? E eu fui apitador. Então eu falo que eu nasci para apitar futebol e de verdade, hoje eu faço gestão de negócios, de pessoas, e que eu trago muito da tomada de decisão, trabalho sob pressão, raciocínio rápido para os negócios da época de quando eu apitava futebol, né? A gente faz o curso na verdade, Angelo, o curso é quase um regime militar, né? Então, o cara, quando ele faz lá o oficial, né, das Forças Armadas aí, ele fala, eu sou do CPOR, eu sou daqui em São Paulo, da Academia do Barro Branco, da turma do ano tal, né? Então, eu falo, meu caso, eu sou 9,6, eu sou da turma 9,6. Então, você vai pegar o Kleber Abad, que foi um grande árbitro nosso aqui de São Paulo, do Brasil, é da turma 9,6, né? Então, a gente é quase um militarismo. E aí, a gente aprende no curso que a gente vai ser discípulo do futebol, que a gente vai ter que colocar, né, toda a nossa vida, nossa energia para ser árbitro de futebol, se a gente quiser chegar em algum lugar. E depois a gente começa a vivenciar isso. Hoje você tem aí os meninos começando, antigamente não tinha, lá em 96, 97, as categorias menores, sub-11, sub-13, a gente começava no sub-15 e 17, né? E depois ia ascendendo para a categoria juniores, que é o sub-20, e São Paulo chegou a ter 6 divisões profissionais, meia dúzia, né? Então, a gente trabalhava para ser promovido de uma categoria para outra, para ascender para o futebol profissional em uma 6ª divisão, fazer uma boa temporada, 1, 2 campeonatos naquela divisão, para subir mais uma, para, quem sabe, um dia chegar na 1ª divisão, né? E eu falo isso com muito orgulho. Eu fiquei 14 anos na 1ª divisão do Campeonato Paulista e Brasileiro, é uma carreira igual de um atleta de futebol, né? Que chega com seus 20 e joga até os seus 34, 35, que vão mais longe, vai aí um pouquinho mais, 38, 40, né? E aí, para você chegar na 1ª divisão de um campeonato paulista e brasileiro, meu irmão, para mim, eu optei vários Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, e no cartão que a gente marca, era verde contra branco, Palmeiras e Corinthians, né? Então, eu mostrei o cartão amarelo para o número 2 do verde, mostrei o cartão amarelo para o número 10 do branco, e depois chega uma hora que a gente, cara, eu não estou muito nem aí para o Palmeiras, não, cara. Eu quero apitar e bem, pegar minha taxa e não ver a hora de pegar outra escala para ganhar meu dinheirinho e seguir, né? Além de tudo, claro, fazer aí bons jogos, aparecer na televisão, mídia, reconhecimento. E aí o time de futebol vai por água abaixo, né? Então, eu tenho alguns amigos, lógico que meus amigos de infância, que sempre souberam que a gente tinha aí realmente a torcida pelo Palmeiras, mas que falava, cara, é incrível, quando você apitava o Palmeiras a gente não ganhava, velho, até meu pai. Eu ligava pro meu pai na quinta-feira à noite, quando saía a escala, o pai, vou apitar o Palmeiras. Eu falei, puta que merda, não vou nem no jogo, não vamos perder, velho. E geralmente perdia, né? Já ao contrário, o Corinthians, outro dia o cara puxou meu scout aí dando uma palestra, o cara falou, pô, Bragueto, você tem quase 80% quando o Timão jogava, a gente ganhava. Eu falei, então fui um dos juízes mais honestos de São Paulo e do Brasil, o cara palmeirense, o Corinthians só ganhava e o Palmeiras não, né? Mas era coincidência, nunca teve nada assim né? Não tem como, a gente vai ficando muito profissional, a gente vai entendendo bastante. Eu faço uma relação também bacana, eu trabalhei no McDonald's, fui garotinho no McDonald's dos 14 aos 18 anos, então você imagina um jovem com 14, 15 anos trabalhando no McDonald's, fala, porra, eu vou comer tudo os Big Mac, cara, chega uma hora que você não aguenta nem o cheiro mais do McDonald's, entendeu? E eu nem sinto mais o cheiro do McDonald's, então é mais ou menos isso. Daí para mim era verde normal, branco, não tinha muito essa não. Ronaldo Ribeiro. Amigo Rodrigo Bragueto, boa noite. Ronaldo, do canal Papo de Torcedor Esportes. Bragueto, você estava falando do VAR. O lance que você falou foi da Alemanha e Dinamarca. O mesmo que anularam o gol por uma chuteira da Dinamarca foi o mesmo que fez o pênalti. E pegaram pelo áudio, né? A bola bateu na mão dele pelo áudio. Aqui no Brasil, a gente não tem essa tecnologia de imediato, áudio, não sei o quê.
E eu vejo o seguinte, nós entramos num conflito que antigamente se dizia que, na dúvida do impedimento, pro gol. Hoje, um cadarço de chuteiro, os caras estão matando o lance. Se o futebol é para fazer gol, não tem que dar uma acertadinha nessa regra, não? Então, é isso mesmo. Aliás, parabéns pelo seu trabalho, entrei nas mídias aqui, vi aí suas apresentações legais, né? Parabéns pelo trabalho. Na verdade, essa é uma das, talvez seja futuramente uma das grandes alterações da regra do futebol mundial, né? Então, está se existindo aí um estudo, já foi feito, né, por um grande treinador inglês, que é de verdadeiramente o jogador estar impedido quando ele estiver com o corpo praticamente totalmente à frente do defensor, que aí seria a grande vantagem, né? Que é o cara tá na frente e receber uma bola onde o zagueiro vai ter que correr mais que o normal para poder alcançar e salvar o gol, né? Então, isso está acontecendo já, existe um estudo que a gente tem aí analisado, foi aplicado lá no futebol inglês, no futebol de base, e o resultado foi bem bacana, né? Então, assim, o Arnaldo César Coelho é meu amigo, quando eu dou palestras relacionadas à arbitragem, curso de arbitragem, ele escreveu o livro que a regra é clara, eu peço até para os amigos que compraram reclamar no consumidor lá, porque a regra não é clara. Não. É óbvio que é uma brincadeira, porque a regra é clara, é um bordão, né, do Arnaldo na transmissão, que acabou se transformando num livro que me parecia que, né, as pessoas compravam porque a regra é clara. A regra não é clara, né? A regra realmente é muito interpretativa, a regra tem algumas nuances de interpretação, não vai ter jeito, isso nunca vai acabar. Não vai mudar, né? Mas aí a gente entra com a tecnologia. Então, enquanto a regra estiver dizendo que se o jogador atacante tiver com alguma das partes do corpo que ele pode fazer o gol à frente do defensor, desde que ele esteja na frente da bola, não tiver dois adversários, né, entre ele e o gol, ele vai estar impedido. E aí vem a tecnologia, que pega o cadarço, que pegou a chuteira 42 contra 44 lá no jogo da Dinamarca da Alemanha, contra aAlemanha. Photoshop. E aí é Photoshop. E aí é o fiel cumprimento da regra. Então, se você tem hoje o VAR para fazer a legitimidade da regra, então não tem como reclamar, né? Então a gente tem fugir, né? A gente tem que aplaudir, né? E é também um negócio bacana que perguntam muito para mim o que eu acho do VAR. Pô, eu apitei praticamente 20 anos sem o VAR. E meu sonho era ter um VAR. Né? As pessoas perguntam, Bragueta, teve lance na sua carreira que você apitou? Porra, teve um monte. Claro que quando a gente fala de lance duvidoso, é lance de pênalti, que é o lance que vai decidir o jogo, é um lance que dá mais polêmica. E assim, sobre a mecânica da utilização do VAR no Brasil, uma das coisas que eu tenho falado é essa. Então, assim, a gente apitava o jogo e não tinha o VAR. O que a gente sonhava que tivesse era uma câmera para depois de eu apitar, falar, puta, eu acho que errei, velho, acho que fiz merda. Aí era pedir um socorro, falar, pelo amor de Deus, coloca na televisão que eu quero ver. Talvez eu tivesse um pouco de problema se eu ainda apitasse, porque bem provavelmente eu é quem ia pedir para o VAR colocar o lance para eu ver. Né? O árbitro ainda continua sendo a autoridade máxima do jogo. Né? O VAR, como a gente fala, é um árbitro de vídeo assistente. Né? A autoridade máxima é o árbitro. Eu não sou obrigado a decidir porque o VAR falou que foi. Eu posso ir lá ver e achar que não foi e não marcar. Eu posso ir contra, talvez, uma imagem do VAR que eles estão falando que foi, né? Então, o que eu tenho visto também é que os árbitros estão apitando o jogo, esperando para apitar, aliás, para ver a televisão, os caras que estão lá na cabine de VAR, avisar, dar uma olhada, ver aqui, ver o que você acha. Então, falta um pouquinho de personalidade, está faltando um pouquinho de tomada de decisão. A gente também tem, é o que eu acabei de falar, a gente está tendo aí alguns árbitros muito novos, né, de idade, árbitros muito novos, de experiência, né, alguns árbitros aí que estão ascendendo para o quadro nacional e até da FIFA, de alguns estados onde o futebol não é um futebol forte. Então, se você não tem um futebol forte, você não vai ter um árbitro bom, né? Então, tudo isso aí é um pouquinho do que está acontecendo no momento da arbitragem brasileira, né?
mas de verdade não vai ter jeito. Se não mudar a regra, a tecnologia vai pegar o cadarço e pelo cadarço a bola pode desviar no cadarço e sair um gol. A regra diz isso, né? Pegar no cadarço vai ser desviar, assim. já era. Mas Rião, só um momentinho, antes de Fabiano. você fazer... Só um momentinho. Vê, Braguete, que a coisa tem que evoluir, que no vôlei, hoje, o juiz, ele pode pedir para ver o lance. Independente da reclamação do que aconteceu, se ele achar que ele fez alguma coisa errada, ele pede para ver o lance, ele não espera alguém chamar. Quer dizer, isso precisaria mudar também, né? Não, então, eu não tenho visto isso, né? Então, eu tenho conversado bastante tenho conversado bastante com os árbitros, a gente tem aí o Klaus. Klaus foi meu calouro em pré-temporada de árbitro aqui em São Paulo, né? A gente conversa bastante, eu não participo mais das reuniões efetivamente, né? Algumas delas até fui convidado, mas por causa do meu dia a dia, da correria, eu não tenho participado. Inclusive recebi aí 2 propostas para trabalhar na Federação de Futebol, até na CBF, e acabei declinando porque eu hoje faço aí gerência de carreira de atleta, faço gerência de clube, não existe a possibilidade nenhuma de trabalhar em uma e fazer a outra, né? E eu sempre quis fazer o que eu faço hoje. Eu nunca pensei em parar de apitar futebol e trabalhar na comissão de arbitragem, fazer nada disso, né? Então, assim, é legal também que quando a gente fala, que nem está falando do voleibol, né? O jogo de futebol não tem nada a ver com o que a gente faz de aplicação de tecnologia no vôlei, no tênis. Rião, desliga seu microfone, por favor, um minutinho. No futebol americano, né? Então você pega o jogo, a dinâmica do jogo, ela não tem nada a ver com o de futebol, né? Então você tem uma cortada do vôlei que a bola parou porque parou, ela saiu do jogo, mas aí a gente consegue voltar o lance para ver se quando ela saiu, ela bateu dentro ou fora, se bateu na mão do jogador ou não, né? No tênis, você vai pegar lá se foi na linha ou fora, então você puxa lá no vídeo, você tem o time que o jogo te ajuda para isso, né? No futebol não tem, então o futebol é dinâmico, o cara sofre um empurrão dentro da área, o cara rouba a bola e sai jogando, e agora, como é que faz? Né? Você vai ter que esperar a jogada parar, que ainda não aconteceu isso, graças a Deus, mas que aconteceu um lance lá diário, o jogo não parar, e talvez que seria um pênalti, sai um gol lá para o outro lado, aí depois você puxa a imagem, anula o gol desse lado e volta, marca o pênalti do outro, né? Então, é o tipo da coisa que ainda não aconteceu. No dia que acontecer isso aí também vai ser uma porradaria de todo lado, né? Neguinho vai xingar pra caramba, né? Mas ainda... Pode falar, gente. Oi. Obrigado aí da minha parte, Braguete. Desculpa, Rodrigo. Você está falando. Ô, Rião, queria, antes de mais nada, que você sinta aí um abraço coletivo de todos nós aí, diante do fato ocorrido da semana, né? Que você receba todo o nosso carinho, todo o nosso apoio. E que bom que você está aqui com a gente aí. E vamos dar continuidade, porque a vida precisa seguir. Está aí o Rodrigo aí, um enciclopédia de conhecimento aí, que a gente pode explorar no bom sentido. E faça você agora a sua pergunta, meu querido. Aquele abraço bem apertado, viu? Legal, muito obrigado. Boa noite, amigos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Você é um ótimo palestrante. Você já vai falando as coisas, as perguntas que a gente está bolando para fazer para você, você já vai falando. Mas eu gosto de conhecer mais a pessoa, eu queria saber das suas origens, queria saber da tua infância, saber se você sente falta daqueles grandes clássicos, daquelas multidões, e se você continua com o seu projeto Cartão Vermelho. Um grande abraço. Valeu, obrigado aí também, né? E assim, obrigado pelas palavras. Eu sempre gostei, desde moleque na escola, quando tinha lá os trabalhos em grupo, o jogral, os caras falavam, né? O Rodrigo vai apresentar, cara. E hoje, quando a gente faz as nossas reuniões, nossas palestras, o pessoal fala, porra, nós temos que dar um microfone com fio para ele, velho, porque se ele não para. Então, eles vão lá e tiram, despluga da caixa, aí eu paro de falar. Porque, às vezes, sem fio, os caras não conseguem desligar, né? Mas legal, eu sou de São Paulo, capital, nascido e criado na maternidade de São Paulo, então sou da Gema mesmo,
né? Sim, São Paulo é muito grande, é uma cidade muito grande, eu sou da Zona Leste de São Paulo, até o pessoal fala, você é riquinho da Zona Leste, que quem mora no Belém, Tatuapé, Moca é riquinho, Zona Leste é São Mateus, é Itaim Paulista, mas sou da Zona Leste de São Paulo, sim, né? E na verdade, tive uma infância aí, meu pai ferramenteiro metalúrgico, né? Minha mãe era uma cabeleireira, depois quando a gente nasceu, somos em 4 irmãos, meu pai tinha uma profissão que à época remunerava bem, né? Que era ferramentaria, metalúrgico, acabou tirando minha mãe do salão de cabeleireiro e aí fez 4 filhos, botou minha mãe para trabalhar de verdade em casa para cuidar dos 4 filhos para poder aí sustentar a família, né? E comecei a trabalhar com 14 anos, como falei aqui, no McDonald's, né? Nunca tive muita folga, não. Meus pais não tinham muitas condições, mas eu falo isso, acertaram, nós 4 fomos trabalhar muito cedo, né? Hoje não pode, né? Hoje, 14 anos não pode, tem que ser aí com 16, jovem aprendiz, coisa e tal, na legislação atual. Mas é legal que, enquanto isso, eu fui trabalhando e fui estudar. Então, formei em administração de empresas, que saí do McDonald's, fui trabalhar no Banco Itaú, que foi aonde eu tive contato com a arbitragem, porque eu trabalhava na agência, na Brigadeiro Luiz Antônio, onde era a sede da Federação Paulista antigamente, né? Para quem conhece São Paulo, ali mais na região central. E os funcionários, o Fará, à época era presidente da federação, eles tinham conta lá no banco, né? Inclusive conta salário. Então, eu, como era um atendente do banco, eu atendia a galera, gostava de futebol, e aí, como foi dito aqui, eu palmeirense, seu Ismael era o office hold, não era office boy, era um senhorzinho que levava os documentos lá para pagar as contas, extrato, pô, Palmeiras, na época boa, 90 e pouquinho, né? E, assim, o Corinthians não ganhava do Palmeiras, mas qualquer semelhança é mera coincidência, né? Parece que continua não ganhando. E um dia lá, o Corinthians ganhou do Palmeiras, num jogo. E aí, na segunda-feira, o seu Ismael a gente foi conversar, e ele falou, pô, até que enfim a gente ganhou e tal. Aí eu falei, seu Ismael, pô, o Corinthians jogou bem, mereceu. E aí, foi isso que chamou a atenção dele. Ele falou, pô, você é palmeirense, mas você fala legal de futebol, porque você não vai ser juiz, né? Eu falei, que juiz? Eu nunca tive ninguém foi nada no esporte na minha família, muito menos árbitro, juiz, nada. E aí eu acabei indo para fazer o curso de arbitragem, inclusive até 95, ele que preencheu a ficha de cadastro lá, para eu fazer a prova, né? Que tem uma prova lá, um vestibulinho, conhecimento geral de futebol, e nem não passei. Eu não passei, em 95 eu fiz a prova, não passei, porque eu gosto de futebol, eu gosto de jogar, eu gosto da essência, mas não sou historiador. Saber quem que foram. Eu lembro lá, uma das questões, eram os mascotes do time, então, que nem o Palmeiras nunca foi porco, era o Periquito, né? E aí os caras colocaram lá o mascote do 15 de Piracicaba, meu, Inhoquinha, eu vou lá saber que Inhoquinha é um caipira parece o Chico Bento, né? Então, de verdade, eu fui reprovado em 95. E aí, em 96, inclusive, eu fui reprovado, seu Ismael. Travou, né? A internet travou. Rodrigo. Falou, saiu mesmo. Rodrigo. Operação Dona Dó. Tá voltando, deu uma travada. E tem o microfone aberto com... Agora, Rodrigo. Oi, Rodrigo, voltou. Está sem som. Alô. Oi, Fábio, desculpa me meter, é que minha conexão tá um pouco ruim também, que eu devo que dar uma saída, mas se não der tempo eu faço a pergunta pelo chat para ele, tá? Desculpa aí. Tá bom. Não, imagina. Obrigado, Zé. O Rodrigo saiu, deu uma saidinha. Acho que ele vai retornar aí com a gente. Então, tá todo mundo ouvindo aí? Tá tudo bem? Tranquilo, estou ouvindo bem. Tá, eu estou ouvindo bem também. Voltou. Muito legal. Muito legal. Rodrigo. Aí, voltou? Voltou. Não sei, deu uma travada. Eu tava. Voltou? Voltou. Vamos lá, vamos dar continuidade aí. Tá bom, desculpa, não sei, travou aqui. Imagina, acontece.
Normal. Aí o seu Ismael perguntou lá, pô, se foi aprovado. Eu falei, não fui, seu Ismael. E aí eu falei, não tem problema, mês que vem eu faço. Ele falou, que mês que vem? Uma vez por ano. E aí, em 96, eu fiz a prova de novo, daí eu fui aprovado, né? E eu falo que a arbitragem mudou minha vida, né? Então, eu falo isso também, eu fui um antes de apitar futebol, depois fui outro nos 20 anos apitando futebol, e agora sou outro depois de 11 anos, né? E respondendo a pergunta, o que eu sinto saudade mesmo é só de apitar. Apitar grandes jogos, porque também tinha um joguinho aí chato para burro para apitar, nas quartas divisão do Paulista, na Série C do Brasileiro, tinha um joguinho aí chato, lugar ruim, estádio ruim para apitar, né? E, assim, não tenho saudade nenhuma de treinar, pouca gente sabe o quanto um árbitro de futebol profissional treina, já treinava, hoje treina até mais, então eu tinha uma rotina de trabalho normal, como todo mundo, das 8 às 18, da manhã para a noite. Então, eu abri o parque nessa época aqui de inverno, aqui na Zona Leste, o Parque do Piqueri, que é aquele parque na frente do Corinthians, ali na Marginal. O parque abre às 6 da manhã, que nem agora aí, fazendo esses frios que fez ontem, 10, 12, 9 graus. 6 horas da manhã eu estava na porta do parque, e o porteiro vinha lá todo encapuzado, eu batia com a chave do carro. Porra, Braguete, você é louco? O que você tá fazendo aí? Falei, meu, abre essa porra logo, já são 6h15, tenho que treinar, meu. Depois disso aqui ainda tenho que ir pro banco trabalhar, entendeu? Então, não tenho saudade nenhuma disso aí, não. Só tenho saudade de apitar, como apitei a final do Campeonato Paraense, lá em 2009, com 60 mil pessoas no estádio, 20 mil fora, né? Fazer as finais que fiz aí no Campeonato Paulista. Fui apitar futebol no Acre, né? Fui apitar futebol no Brasil inteiro. Tenho saudade disso aí, de aeroporto, viajar, avião. Mas de resto, prova, teste físico, escambau, isso não tenho saudade nenhuma, não. Maravilha. Zé Luiz do Rio de Janeiro, nós estamos naquele momento assim de finalizar as perguntas, agora nesse momento tem que ser um pouco mais sucinta para que a gente possa dar um pouco mais de tempo para o nosso convidado falar, tá bom? Zé, vamos lá, meu querido. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí, Rodrigo. Um prazer falar com você. Rodrigo, fazer uma pergunta em cima do um pouquinho que você já falou. Você apitou na época que não tinha VAR. Antigamente o VAR era o VAR externo, né? Você está apitando, os jogadores tinham ali os repórteres e sempre opinava. E nós somos humanos, somos passíveis de erro. Teve algum jogo que você, teoricamente, teve um erro no primeiro tempo e naquele intervalo, na volta do segundo tempo, teve algum jogo específico, algum que você lembre, que o jogador que teoricamente foi prejudicado ficou lá buzinando no teu ouvido, vimos lá que está errado, não deu pênalti, ou um gol, não sei o quê, ou algo do tipo. Teve algum específico, você recorda? Não, legal. Aliás, apitei bastante no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era legal. A gente ainda fica, os árbitros ainda ficam aí na Praia do Flamengo, no hotel. E bom, perto dos arcos aí, da Hotel Lapa. Regina. Esse aí mesmo. Agora ferrou. Agora os caras não vão ficar mais, que a torcida do Vasco, do Mengão, vai pegar todos os caras de pau aí. E Hotel Regina, maravilhoso. Eu apitava jogos no Rio, e cheguei a apitar Botafogo no Caio Martins, aliás, hein, pra você ter uma ideia. Então já faz tempo. De verdade, era legal que eu apitava. Uma vez eu fiz um jogo em São Januário, jogo 6h30 da tarde do sábado, e aí eu falava para os bandeirinhas, às vezes acontecia um lance polêmico, eu falava, ô bandeirinha, não me ferra não, irmão, que eu não vim aqui só para apitar futebol não, mano. Se eu tomar meu chopp black lá em Copacabana, lá no Flamengo, dependendo, dava uma esticada lá na Lapa, entendeu? No samba, domingão, coisa boa, né? Então assim, teve, e esse do VAR externo foi boa, né? O VAR externo era legal. Então, assim, um exemplo, o Alex Miller, né, que hoje acabou de entrar na mesa redonda, Futebol Debate, aqui em São Paulo, é um grande amigo quando ele estava começando a carreira, eu estava também na arbitragem, e é óbvio que a gente tinha lances difíceis, e daqui a pouco a gente olhava para um desses amigos aí, jornalista, atrás do gol, e aí a gente olhava, ele fazia, nada, a gente falava, porra, ainda bem, não marquei. Também quando você não marcava, o cara fazia, puta, fodeu, e agora? Porque não dava para voltar, né? Então você tinha que trabalhar a cabeça, porque você já tinha errado, irmão, agora ferrou, agora você tem que dar sequência, né? E assim, teve 2 lances que eu lembrei que enquanto você perguntava. Existiu um torneio Rio-São Paulo, que inclusive foi na Vila Belmiro,
E, se não me engano, foi Santos e Botafogo. Na Vila Belmiro, o Simon era o árbitro e eu era o quarto árbitro. A gente teve nesse ano, lá no comecinho de 2000, 2001, 2002, no máximo, a gente tinha uma rede nova em São Paulo, que a rede, o nozinho da rede, ele andava. E o quadrado da rede, ele aumentava mais ou menos. E a gente sabia disso aqui em São Paulo, a gente estava no Rio São Paulo, né, que era os campeonatos que a Federação de São Paulo e do Rio fazia aquele campeonato, né, e escalava o juiz de São Paulo no Rio, do Rio em São Paulo, e o Jorge Travassos, né, grande Jorge Travassos, Zeca Pagodinho da arbitragem brasileira e carioca. Aliás, tá vivo o Travassos ou não? Deve estar desse tamanho já, né, gordão, né? Olha, cuidado que você fala dos gordos aí, que o negócio não vai ficar legal. Não, é que o Travassos era mais em forma, aliás. Aí começa a tomar todas, aí fica mais gordo. Aí o que aconteceu? Se não me engano, acho até que foi o Botafogo, bateu uma falta da entrada da área, mas o jogador bateu com a perna direita, do lado direito, por fora da barreira. Por fora da barreira e, entre aspas, por fora da trave também. E a bola passou por fora da trave, ela andou e a rede, o buraco aumentou e a bola caiu dentro da rede, ela girou atrás da rede. E assim, todo mundo, o estádio inteiro viu um puta de um golaço. Só que eu sabia, a gente aqui em São Paulo sabia que essa rede estava dando problema. E até, você vê como são as coisas, o repórter de campo da Globo era o Abel Neto, que estava começando na Globo, Ed Santos, inclusive, e, porra, quando a bola saiu do pé do jogador, de onde eu estava no meio de campo, me pareceu que a bola saiu por fora da barreira e por fora do gol. Eu tinha muita certeza que a bola tinha ido por fora, mas, porra, a bola rodou lá dentro, os jogadores comemorando. Eu falei, puta merda, o Abel Neto estava do lado nesse tempo, a televisão mostrou o replay e que a bola foi por fora. Né? E aí eu chamei o Zeca Pagodinho e falei, ô Jorge, a bola foi por fora. Porra, ele ficou louco, né? Achou que eu queria ferrar ele, derrubar ele. O quarto árbitro quer me ferrar para entrar no meu lugar. Tinha essas coisas também, essas bobeiras, né? Que às vezes as pessoas achavam. Depois o Jorge ficou um grande amigo meu. E aí a gente salva. Daí eu falo, não, foi por fora. E daí eu tive que tomar um baita de cuidado. Falei, não, cara, ô Jorge, a televisão falou que foi por fora, mano. Aí, então ele pôs no tiro de meta, cobrou e foi. Né? Então, vê como que são as coisas. A televisão, a imagem ajudou a gente, se bem que naquela época se comprovam que eu peguei informação fora, que levei para dentro, eu com certeza teria sido banido do futebol, né? E o jogo teria sido cancelado, porque perante a FIFA você não podia receber informação externa para decidir internamente, né? Mas você vê como que são as coisas, né? E aí eu tive um lance aí já comigo em 2012, se não me engano, inclusive Palmeiras e São Paulo, no Parque Antártica. Eu não marquei um lance de área no Diego Souza, e o campo do Palmeiras molhava muito, até hoje molha, né? Grama sintética, imagina quando era aquela grama natural, e não era aquela grama tipo de jardim, né? Aquela grama grossa. Então molhava, a gente pisava, escorregava, o campo estava escorregando muito, e o Diego Souza mata uma bola de costas, o Miranda era zagueiro de São Paulo, e vai meio que na bola, levanta a mão, e para mim ele pega a bola, mas o Diego gira o corpo e cai, eu achei que o Diego tinha escorregado. Aí, pô, o jogo foi 0-0, aos 30 minutos do segundo tempo, antigamente, né, onde era o gol das piscinas, no antigo Parque Antártica, as piscinas ainda existem, mas não dá para ver no jogo, a bola saiu no tiro de meta e o Marcão falou, porra, Bragueto, tá todo mundo aqui atrás falando que foi pênalti lá e tal, mas isso foi aos 12 do segundo tempo, já estamos falando aos 30 do segundo tempo, né? Porque a bola foi na piscina, até voltar demorou, deu para ficar nessa resenha aí com o Marcão. Aí eu falei, aí o Marcão, porra, Braga, mas puta, foi muito pênalti. Eu falei, porra, você quer que eu faça o quê, Marcão? Então fala pros caras meter um gol lá pra salvar nós, velho. Fala, eu não faço gol, porra. Entendeu? Fala pros caras fazer um gol lá pra nós, 1-0 pro Verdão, me salva também, caramba. E o jogo acabou 0-0. E nesse ano, o Palmeiras e o São Paulo ficaram brigando pra caramba no campeonato. Depois o Flamengo deu aquela arrancada, passou os dois. Então eu falei, puta, só me falta agora no final do campeonato
o Palmeiras perde o título para o São Paulo com uma diferença de 1 ponto, os caras vão buscar foi na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, os caras vão buscar essa porra desse lance aí, e aí já que já tá ruim, vai ficar pior ainda, né, para minha carreira, né? Mas você vê, depois a televisão mostra, aí no programa esportivo no domingo à noite, na segunda no Globo Esporte, puta, aí você vê o lance e fala, meu, não acredito que eu não dei esse pênalti. Geladeira, né? Você tava lá, tinha feito todas as finais do Paulista, 3 rodadas do Brasileiro, já tinha pitado 3, aí você fica 30 dias na geladeira, volta na Série C, volta no quarto árbitro. Isso é coisa que o pessoal não vê, né? Acha que a gente... não acontece nada, os caras ficam fazendo cagada e não acontece nada. Acontece sim, até hoje acontece, e é isso. Qualquer empresa, qualquer profissão, o cara errou, tem que ser punido, não tem essa. Maravilha. Bom, Arthur Ortega, é com você, meu querido. Beleza. Ô, Rodrigo, prazer falar com você. Enquanto você estava conversando, eu entrei no site da CBF, peguei o e-mail da CBF, que você falou 80% de aproveitamento nos jogos do Corinthians, e o Corinthians com 23% de aproveitamento no momento, você tem que voltar a apitar urgente, tá? Se alguém te ligar da CBF, não estranha, fui eu que mandei o e-mail. Opa, boa. Vambora, tamo aí. Por favor, ajuda a gente aí, que tá difícil. Viu? Aliás, os caras falam, depois que inventou o VAR, o Corinthians parou de ganhar, porque será, hein? Que fase, né? Como, enfim, mas vamos lá. Minha pergunta é o seguinte: desde criança eu escuto falar em profissionalismo do futebol. Aí eu queria saber, quando você contou já que trabalhou em banco, etc., você acha que como funcionaria isso daí? Me conta, eu não tenho ideia criaria-se uma escola de arbitragem e o árbitro receberia um salário, uma faculdade de arbitragem, que precisa profissionalizar, porque o árbitro trabalha no correio e vai apitar, tem que levar o negócio mais a sério. E uma outra pergunta, se você é a favor da coletiva de imprensa do árbitro após a partida do campeonato. Obrigado, viu, Rodrigo? Não, beleza, eu que agradeço, não, excelente pergunta, né? Eu vejo como são as coisas, eu decidi parar em 2013 porque eu quis, né? E assim, exatamente porque eu tenho os meus negócios, sempre tive. As pessoas perguntam, pô, Bragueto, hoje, depois que você parou de apitar, você faz o quê? Eu falei, não, eu sempre fiz isso e eu parei de apitar e continuo fazendo o que eu fazia. Então, eu formei administração, formei educação física, eu tenho uma empresa de assessoria e evento esportivo, sempre tive escola de futebol, né? Eu sempre tive também, dentro dos nossos trabalhos, uma equipe de arbitragem, jovens árbitros, que, aliás, a federação lançou agora um projeto bacana, né? E assim, quando eu decidi parar, eu parei, eu peço que vocês não citem o nome do abençoado do blog, né? Que, infelizmente, esse abençoado aí, para não falar outra coisa, ele colocou na sexta-feira, dia 17 de maio de 2013, juiz que vai apitar o jogo domingo, que era a finalíssima, Santos e Corinthians, segundo jogo, que valia o título do Campeonato Paulista, né? Eu falo, a palavra soa legal, né? Eu ia entrar para os anais da federação, mas quem entrou para o anal fui eu, né? Ele colocou lá, juiz que vai apitar o jogo domingo, recebe salário do Corinthians, né? E aí isso deu um baita fuzuê, porque parecia que tinham pego um ladrão na sexta-feira que ia roubar domingo, né? E pouca gente sabe também, isso foi em 2013. Em 2012, quando eu assinei o contrato com a minha empresa de assessoria esportiva com o Corinthians, o clube social do Corinthians, né? Que tem um campeonato interno lá, que chama CIFAC, inclusive é Campeonato Interno de Futebol dos Associados do Corinthians, que são os filhos dos sócios, um campeonato bem bacana, da molecadinha de 7 a 16 anos. Eu tinha um projeto de jovens árbitros, né, que eu fui montando, que todo mundo sonha em ser jogador, treinador, tal, mas juiz ninguém nunca sonhou, né, ninguém nunca pensou em ser, que foi o meu caso. E aí eu tinha nas minhas escolinhas os meninos maiores, do sub-16, 17, cheguei a ter alguns meninos com 18, 19, que, pô, já estavam precisando trabalhar, queria sair né, com a namorada, para ir no McDonald's, não tinha dinheiro, e eu comecei a montar uma equipe de árbitros e jovens árbitros. Tinham jovens árbitros, meninos de 15, 16, 18 anos, mas tinha também uns veião das antigas, que precisava de melhorar a receita, e eu escalava 12 juízes e bandeirinhas, né, no Corinthians, que até hoje tem 4 campos lá dentro, no clube social, e os jogos começavam simultâneo, era bem bacana o projeto. E aí esse abençoado aí do blog,
que ele fala que o blog dele é com credibilidade, mas já tem mais de 200 processos, até preso já foi, né, de tão abençoado que ele a federação decidiu me tirar do jogo, né? E aí eu tinha dito que se me tirassem do jogo eu ia encerrar a carreira, e de fato eles me tiraram e eu encerrei. Assim, isso foi legal porque parecia que foi uma afronta ao sistema, nunca foi. Eu já estava meio que saco cheio de viajar, de correr, de treinar, de deixar de fazer meus negócios, ganhar meu dinheiro nos meus negócios, às vezes para ir para uma reunião da CBF não remunerada, fazer teste no Rio de Janeiro para a CBF, ter que pagar minha passagem aérea, de ônibus, hospedagem, para ir lá fazer teste para a CBF, não ganhava uma diária, não ganhava nada, né? E aí, com a minha parada, foi bacana, Arthur, porque existia um projeto de lei no Senado visualizando um pouquinho sobre essa necessidade que era a profissionalização dos árbitros, né? E com todo o bafafá que deu da minha parada, eles resgataram isso e hoje existe... eu cansei de declarar nos 20 anos meus de arbitragem, no imposto de renda, eu tinha quem chega na primeira divisão tem um rendimento bacana, vamos falar assim, né? Então, por ano aí, você consegue chegar na casa de 3 dígitos de mil aí, apitando futebol o ano inteiro, tinha que declarar o imposto de renda, né? O governo pegava 27,5 para ele, e eu tinha que declarar da onde vinha a minha receita extra, que nesse caso era da arbitragem, eu colocava lá o código 999 outros, né? Porque não existia o código que, se não me engano, acho que é 274 hoje, árbitro desportivo, que só nasceu por causa da minha parada. Então, hoje existe a profissão árbitro desportivo, árbitro de futebol, no caso, né? Só que o problema é que ninguém quer ter hoje, por exemplo, como tem na CBF, 700 árbitros. Alguém quer ter uma empresa hoje com 700 funcionários? Alguém aqui que queria ter, da noite para o dia, assumir 700 funcionários, entendeu? Para recolher tributo, para poder fazer gestão, RH, 13º, férias, o cara se machuca, vai para a caixa, entendeu? Remunera, não remunera. Então, isso aí praticamente vai ser impossível de acontecer, né? Então, eu participei também, como falei para vocês, eu sempre participei de bastante coisa aí, experiência, e tive um prazer de participar de um pequeno grupo de árbitros que foram, a federação, o Coronel Marinho na época montou, semiprofissionais, né? Então, a gente ganhava um valor por mês, ajudava, mas era míseros, R$ 1.200 por mês, para poder aí ficar à disposição da federação de terça e quinta à tarde, para poder treinar, para poder fazer acompanhamento, trabalho mental, né? Estudar. E, de alguma forma, se a gente não apitasse, a gente já teria esses R$ 1.200 na conta. E mais do que se a gente apitasse, a gente ganharia também. Então, isso foi bacana, que foi um trabalho, entre aspas, profissionalizante, que foi o primeiro que existiu no Brasil. Nunca ninguém fez isso na federação. A federação está agora fazendo de novo, né? Nós estamos aí com o projeto Jovens Árbitros, que a federação detectou aí, dos árbitros recém-formados na federação, jovens, com perfil atlético, com alguns testes de trabalho cognitivo, motor, gestual no campo, sinalização, bandeirinha, juiz, que parece que tem o dom para apitar futebol, e colocou eles aqui em São Paulo praticamente pagando um valor mês para eles começarem a carreira e, quem sabe, ser, né, árbitros de ponta e profissionais, tá? Mas isso já existe na Europa. A Federação Portuguesa é pioneira, né? Então existe lá um grupo de árbitros, se não me engano, 20, que são profissionalizados, que ganham lá os seus tantos $1.000, que dá para viver bem com eles, apitar. A Federação Inglesa, isso aí já existe algum trabalho para se ter uma referência. Mas no Brasil, por causa da legislação tributária, por causa infelizmente, não tem como, né? A cultura, a massificação aí do espancamento em praça que se faz com o juiz na televisão, não é muito legal ele ser profissional, que ele pode começar a carreira, fazer uma cagada num clássico e já acabar também, não vai viver de arbitragem mais, né? Tem que ter o seu rendimento aí fora. Eu sempre tive, aliás, é o que eu falei recentemente, eu sempre trabalhei desde pequeno, já falei aqui, ganhei um bom dinheirinho com arbitragem, conheci o Brasil inteiro, hoje tenho amigos no futebol brasileiro, né, até internacional, mas eu nunca dependi da arbitragem. Então, eu podia fazer o que eu queria, entre aspas, eu podia apitar o jogo, decidir certo, errado, não tinha muito esse negócio, não,
que a gente sabe que, infelizmente, tem muita conversa, influência, muita reunião aí. Na minha época tinha os caras que nunca apitaram nada no futebol, querendo falar como que apitava futebol, né? E eu era meio que como é que fala? Eu era meio que uma afronta ao sistema, né? Então, para mim, sempre foi mais difícil, que eles falavam, se colocar o Bragueto na FIFA, talvez a gente vai ter a primeira greve geral do juiz do Brasil. Nunca. Eu sempre corri pelo coletivo, eu fiz aí 6 anos de gestão do Sindicato dos Árbitros, né? A gente reativou o Sindicato dos Árbitros de novo, que estava fechado 5 anos por causa da pandemia. Ajudei a montar a Associação dos Árbitros de Futebol do Brasil, né? Que hoje tem aí também a Associação dos Árbitros Atuantes. Então, eu gosto da coletividade, eu gosto de gente, eu gosto de ajudar, e nunca fui nenhum xarope aí para fazer coisa errada. Maravilha. Vamos agora para a nossa última pergunta de hoje, para que nós possamos dar continuidade. Zé Luiz de São Paulo, meu amigo, aquela sua pergunta rapidinho, por favor, que a gente precisa liberar rapidinho. Primeiro, o nosso convidado. Elogiar aí o nosso convidado. Nossa, ele não deu uma entrevista, um bate-papo, ele deu uma palestra aqui para nós. Meus parabéns, viu? Imagina, sério Zé, mesmo. obrigado. Eu tive que buscar minha esposa ali no meu enteado rapidinho, e eu fiquei uns 15 minutos fora da live. Eu vou fazer uma pergunta que uma vez o nosso saudoso Ducídio perguntaram para ele. Ducídio, eu não sei se perguntaram isso para você, já me perdoa. Qual o jogador mais chato assim? Ele falou, no meu tempo, cara, era o Dudu. Você viu, o Dudu acabou de falecer. O Dudu queria apitar o jogo. Ele falava, todo jogo ele queria apitar, o Dudu do Palmeiras, que nos deixou aí essa semana, né? Agora, Bragueto, você, me fala 1 ou 2 nomes assim de cara, que jogador mala, que fala, puta que pariu, desculpa, eu sempre acabo. Só me recorda aí, por gentileza, ou fala pra gente. Não, claro, Zé, obrigado pelas palavras também. Você vê que legal, em 96, e aliás, todo ano tem o curso de árbitros e toda a turma tem um patrono. Fazem um curso e põe o nome em homenagem àquele árbitro, ex-árbitro, geralmente, e a minha turma é a do Cídio Vanderlei Bosquila, né? Então, em 96, ele é o patrono da minha turma, ele foi lá, ele quem fez a aula magna, a aula inaugural do curso. Tive o prazer de conhecê-lo em vida. Depois eu tive o desprazer de trabalhar no Hospital do Câncer, né, que eu era o gerente do posto de atendimento bancário lá dentro, onde ele faleceu, né, que é o Hospital do Câncer, a Fundação Antônio Prudente aqui em São Paulo, e ele faleceu lá, cara. Então você vê como que são as coisas, nunca imaginei isso aí também. Você vê como são as coisas. Quando a gente fala, vai dar aula de arbitragem, fazer palestra específica de arbitragem, eles sempre perguntam isso para mim. E aí eu digo e devolvo a pergunta para vocês. Quem vocês acham que foi mais chato, o Romário ou o Zinho? Entendeu? Então é óbvio que todo mundo vai falar que foi o Romário, que o Romário é perna, que o Baixinho é forgado, mas não foi. Por incrível que pareça, o Romário foi o cara mais educado que eu apitei no futebol, né? E assim, o cara que, a época que o jogador tinha que jogar com a camisa para dentro do calção, né? Então os caras puxavam ele baixinho, a camisa grande, saía. Então a gente chegava, Romário, precisa pôr a camisa para dentro, ele colocava ali, ele abria o calção, tirava o nó, colocava certinho, ainda falava, e chamava a gente pelo nome, né? Não, Bragueto, vai avisando aí que eu vou colocando. A época que o jogador tinha que jogar com o meião na altura do joelho, velho, que hoje tá uma várzea, hoje o cara joga quase pelado e ninguém cobra nada, tá valendo. Então ele tomava uma entrada, o meião descia, ele corria, o meião meio forgado caía, aquele perninha curta, aí a gente pedia para ele subia, sempre muito educado. Já o Zinho, cara, o Zinho era o Dudu, e aliás é o que eu falo, eu conheci o Dudu, fiquei bem chateado com a morte dele, né, e foi um cara que eu tive o prazer de conhecer, que aliás é o que eu falo, nunca imaginei que um juiz mequetrefe um dia ia ter amizade com todos esses caras aí, né. Então, Cafu, Dudu, os caras da nossa época aqui, os campeões de 2002, Vampeta, Denilson, né? Pessoas que a gente correu dentro do campo junto e hoje são amigos. A gente faz alguns eventos, um dos nossos eventos é de Masters, né? De ex-atletas. Então, os caras vão lá, os velhos jogar e o velho juiz apitar aqui, né? Quando não vai o Godoy, vou eu, né? A gente faz aí esses eventos. Então, o Zinho chato pra caramba, mas você vê que característica é de jogador inteligente, que o Dudu sempre foi muito inteligente, né? Então, que aliás foi aqui que comentamos no começo,
Meu primeiro grande jogo de time grande foi Palmeiras e Guarani no Parque Antártica, em 2000. E foi difícil pra caramba, porque você imagina, né? O cara até 96 era torcedor, eu vinha naquele processo de higienização mental, mas ainda tinha um pouquinho do sangue palmeirense, mas não era para roubar pro Palmeiras. Mas subir a escada da juizada para sair no Jardim Suspenso ali, puta, ali foi fogo, porque... né? Eu me lembro, eu era um garotinho na arquibancada, agora eu vou comandar essa porra toda aqui, é uma responsabilidade do caramba, né? E aí o Zinho nesse jogo, imagina, eles sabiam que a gente estava estreando um jogo, primeira divisão, ele ficou o jogo inteiro, a gente nervoso, ansioso pra caramba, que é normal, qualquer um aqui, né? Todo mundo nas suas profissões, as primeiras vezes você treme, velho, numa apresentação de programa, numa defesa, né? Quem é do direito, não tem como. E o Zinho o jogo inteiro, porra, meu irmão, tu tá começando agora, mas tá mal pra caralho, velho. Hoje, porra, você já vai começar a carreira, já vai acabar hoje mesmo. Pô, você imagina. E aí depois o Zinho virou meu amigo. A gente foi bem no jogo, graças a Deus, não teve nada. O jogo até empatou 1-1. 1-1 é bom para os três, né? Foi bom pro Palmeiras, pro Guarani, pra Juizada. E aí hoje ele é meu amigo, a gente faz evento, pô, ele é chato até hoje, cara, porque os eventos nossos são eventos aí de relacionamento. Então os caras jogam a bola e depois vai todo mundo almoçar, feijoada, churrasco. Porra, outro dia o cara deixou a concha da feijoada dentro da cumbuca, esquentou. E o Zinho foi pegar, queimou a mão. Porra, deu um escândalo do canal. Porra, meu irmão, porra, quem não colocou a concha no lugar aqui, caralho? Queimou minha mão, porra. Fez a mulher vir com colher, outra concha. Falei, porra, Zinho, você tá fogo, hein, irmão? Você já era chato novo, tá ficando velho, mais chato ainda. Aí ele falou, porra, Braguito, mas tu sabe, meu irmão, você sabe que eu sou chato mesmo. Eu falei, porra, calma, velho, a mulher vai pegar outra concha aí, outra colher, você pega, irmão. E nesse mesmo jogo, é o jogo de empresários, né, de grandes empresários do Brasil que a gente faz, chama Líderes em Campo. Então a gente monta 4 times, coloca 2 deles em cada time, para os caras jogarem com eles, tirar foto, mas os caras não aguentam correr, tudo empresário. E alguns até jogam tênis, tal, mas ninguém joga bola. E aí fica um time mais forte, outro mais fraco. O Zinho estava num time fraco, estava perdendo o jogo de 30 minutos, estava 4-0 para o adversário. Aí eu marquei um pênalti para o time dele. Aquele mandrake, o cara tropeçou, meio que caiu, né? E eu marquei o pênalti. Porra, ele falou, Bragueto, tu só marcou porque tá 3-0. Queria ver se essa porra tivesse 0-0, se tu ia marcar. Falei, Zinho, vai pra puta que eu pariu, irmão. Pega essa cobra, para de encher o saco, caralho. Faz o 4-1 aí pra você perder de menos. Então, o Zinho, até hoje E outro dia, eu acabei de ver aqui, ele tá aí na ESPN, outro dia ele comentou, ele falou, o Bragueto que fica falando que eu sou chato aí, tá? Manda um abraço pro Bragueto. Gente, queria agradecer a todos vocês mais uma vez aí por essa participação, desculpa aí, a gente tem que liberar o nosso convidado. Rodrigo, muitíssimo obrigado, eu queria imensamente agradecer, desculpe a nossa simplicidade, Imagina. É papo de torcedor aqui, só tem torcedor mesmo. Mas que bancada, velho, eu senti a bancada aqui, a pressão da bancada, hein? Porra, eu espero que você tenha gostado, para nós foi uma honra muito grande, nós temos um grupo, depois ele sempre rola um feedback do que rolou, eu vou passar todas isso para você, tá bom? Toda que a galera sempre faz os elogios, faz os comentários, tá? E, enfim, vamos agora aqui mais uma vez te agradecer imensamente e dizer que estamos aí para o nosso próximo encontro, aí, se Deus quiser, trazendo mais uma personalidade do esporte. Tá bom, Rodrigo? Suas considerações finais aí e meu muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, né? Assim, é a primeira vez que eu faço com tanta gente, assim, a bancada pesada, né? Que foi, porra, isso aqui eu me senti igual o CNM no Senado, a cariação, caraca, velho. Mas foi muito bacana as perguntas, legal, que agradeço o espaço, né? Vocês ganharam aqui um fã, um seguidor, estou seguindo vocês aí nos trabalhos, que precisar, tiver aí algum tipo de dúvida, se a galera aí também, né, no canal tiver algum tipo de pergunta, vocês têm os meus contatos, que a gente puder, a gente vai estar sempre à disposição aí, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado, Rodrigo. Fica aquele abraço. Gente, até a próxima. Ronaldo, fui, gente. Muito obrigado, meu querido. Boa noite. Boa noite a todos. Abraço, boa noite. Boa noite. Valeu, Rodrigo.